Comentando a lição de quarta-feira, 24 de abril de 2024. A estrela da manhã da Reforma. Muitos personagens lutaram no cenário religioso para manter a verdade pura e sem interferência humana. Um menino, parcialmente surdo, retornou um dia da escola trazendo uma nota dos diretores. A mensagem sugeria aos pais que o tirassem da escola porque ele era muito estúpido para aprender alguma coisa. A mãe, ao ler o bilhete, disse: "Meu filho não é estúpido e incapaz de aprender. Eu mesma o ensinarei." E foi isso que ela fez. Quando Tom morreu, muitos anos mais tarde, todas as pessoas dos Estados Unidos lhe reverenciaram, desligando as luzes do país por 1 minuto. Este Tom era Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, e não apenas isto. Foi um grande defensor das verdades bíblicas e se juntou a muitos outros como estrelas que brilharam no cenário desse mundo de trevas. Que atitudes de Davi e Jeremias em relação à palavra de Deus foram a pedra angular da reforma? Leia Salmo 19, do verso 7 a 11, também o Salmo 119, versos 140 e 162 e Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Davi e Jeremias amavam a lei de Deus, chamando-a de perfeita, e se deleitavam na palavra, chamando-a de pura e deleitosa, e que alegrava o coração. No tempo antes da reforma e durante a mesma, o estudo da palavra de Deus era proibido pela população. Os reformadores que a estudaram encontravam nela uma alegria pessoal e espiritual indescritível. Muitos liam a Bíblia à luz de velas ou de uma lamparina, já tarde da noite, para não serem vistos ou denunciados e, com isso, se alimentavam espiritualmente, além de serem transformados pela leitura. Uma dessas pessoas foi John Wycliffe, uma figura pré-reforma que teve um valor tão singular na história do cristianismo pós-apostólico que abalou a Igreja Católica no seu tempo. Wycliffe nasceu em torno de 1330 em uma fazenda onde se criavam ovelhas, bem no interior da Inglaterra, cerca de 125 quilômetros ao norte de Londres. Se este jovem, com um início nada promissor, tivesse se limitado e ficado em conformidade com o rumo que sua vida seguia, talvez o mundo nunca tivesse ouvido falar dele. Aos 16 anos de idade, Wycliffe resolveu sair de casa e ir para Oxford, onde ingressou na faculdade e, pouco tempo depois, se juntou ao corpo docente, se tornando o teólogo mais brilhante na mais antiga universidade da Inglaterra. Ele devia essa sua intelectualidade e compreensão da verdade à leitura da palavra de Deus. Que conselho Paulo deu a Timóteo a respeito da palavra? Veja 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o 3. Paulo aconselhou Timóteo a confiar o ensino da palavra a pessoas idôneas, fiéis para transmitir a outros, de maneira plena, a verdade tal como Deus nos deu. Muitos anos antes da reforma, John Wycliffe compartilhou a palavra de Deus se opondo à Igreja Católica por não ensinar as verdades da Bíblia. Ele traduziu a Bíblia para a língua inglesa, porque era fiel ao que aprendera e queria compartilhar isso com outras pessoas. Depois que Wycliffe morreu, a Igreja Católica o considerou como herege, abriu sua sepultura, pegou seus restos mortais, queimou-os e jogou no rio Swift, como desaprovação por sua conduta religiosa. A escritora Ellen Goldwhite, no livro O Grande Conflito, chamou John Wycliffe de a estrela da manhã da reforma, por seu glorioso trabalho em defesa da verdade, preparando o caminho para a reforma que ocorreria através de Martinho Lutero em 1517. Que Deus também nos use poderosamente para sermos também luz da verdade da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.